Bom dia, bom dia. Bom dia, prof. Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Vocês demoraram um pouquinho, por quê? A professora não mandou um link lá na sala, mandou só agora. Ah, tá. Tudo bem. Vamos então, começando. Eu vou compartilhar na tela aqui na medida que o pessoal vai entrando, porque senão a gente perde muito tempo. Vocês estão vendo uma galinha pintadinha no fundo aí? Ou não? Apareceu. Uau. Tá certo. Turminha, a gente está fazendo uma recapitulação, certo? Uma revisão dos assuntos mais pertinentes do semestre passado. E a gente encerra hoje a parte que ficou só na videoaula, a parte que não teve aula ao vivo. E aí, na sequência, a gente recapitula lá o primeiro conteúdo que nós tivemos lá atrás. Porque como ficou lá para trás, eu acho que convém recapitular isso aí também. Na aula passada, a gente estava falando sobre a questão dos transportes na Europa, ok? E aí nós paramos exatamente nessa parte aqui, onde fala sobre a questão do transporte ferroviário, e eu disse para vocês que na Europa é muito comum ter os trens de alta velocidade, né? O Eurostar. Eu cheguei a andar num bichinho Foi. desse aqui e disse que eu ia retratar a minha experiência com um trem de alta velocidade. Já começa com o preço, galera. O preço de um transporte no famoso trem-bala, né? É o mesmo preço do avião. Então, assim, nem pensar Rico? andar de Eu prefiro andar de avião, então. avião, preço de avião. Por quê? Porque a velocidade é basicamente a mesma de avião. Não, pessoal, aí é exagero. Não, é exagero mesmo, galera. Tem trem-bala que chega a 600 e pouco, o avião 600 a 800 km por hora. Mas assim, ó, eu fui de Roma a Nápoles. Roma a Nápoles são mais ou menos 200 e poucos quilômetros, ou mais. Tem que pesquisar agora. O fato é que a gente fez em pouco Então, em menos de uma hora você chegou na cidade. menos de Ah, uma eu dava meus jeitos, mas não ia de trem. Misericórdia. Pagar meu rim pra andar de trem, eu posso andar de avião. Nossa, cara, chegou em uma cidade em menos de uma hora, de 200 km de distância. Ave, credo, aí tem Mas que ser sabe caro mesmo. qual que é a sensação? A mesma de eu estar aqui agora, ó, sentado na minha mesa. Nos trens lá tem mesinha, né? Você pode tomar café na mesinha, você pode parar para ler. Deixa eu ir pesquisando aqui a distância certa para não falar besteira para vocês. E assim, você não vê o trem mexendo, você só vê a paisagem passando mais rápido. De Nápoles a Roma. Cadê a distância, hein? Cadê a distância? Aqui aparece o tempo que dura a viagem, mas não fala a distância. Ah, Nápoles aqui é uma rua de Roma. Da cidade de Nápoles a Roma. E assim, galera, não tem solavanco, não sacode, é tudo muito tranquilo, muito confortável. O único desprazer que eu tive nessa viagem foi um cara ter colocado o celular dele assim bem alto, são 226 quilômetros. Ter colocado o celular dele bem alto, tocando assim, ó. Não tem ser humano no mundo que aguente. Nossa senhora. Ah, não, além de sem educação, o cara meteu um Gustavo Lima lá para todo mundo escutar, sendo obrigado. O povo lá que nem entendia a música, meu Deus, o que é isso, Mas é gente? brasileiro, né? Isso é brasileiro. Ó, É brasileiro. Wanderson, eu vi aqui que de carro, de Nápoles até Roma dá 226 quilômetros, dura 2 horas e Isso, 17 minutos. isso foi o que eu abri também. A gente chegou com menos de uma hora. Bem menos de uma hora. É muito Aí, rápido. cara. E assim, a paisagem é belíssima. Mar Mediterrâneo, os montes do outro lado, Monte Nossa, Vesúvio. mas você conseguiu ver na velocidade que tava o trem? Não, dá para ver. Dá para ver. Caraca.
Rapaz, Se fosse a pé, dava 46 horas. percebam que a questão da modernização do transporte lá faz com que o deslocamento das pessoas compense ser por transporte público. Ninguém vai pegar o carro e ir para lá. Não precisa. Entende? Agora, imagina a gente aqui, se quiser ir para Brasília e não tiver carro, nem dinheiro para pagar ônibus. Como é que você faz? A distância é mais ou menos a Vai a mesma, pé. né? 220 quilômetros mais ou menos. E a pé dura quanto tempo? Você falou aí? Não, 180, por aí. A pé dura 46 horas, né? A pé de Roma até Nápoles dá 46 horas. Ok. Aqui é Olha, ótimo, você vai andar pouco tempo. 225 quase quilômetros. Ai, credo. pelo trem normal aí, 1 hora e 10 minutos, certo? Aham. É normal. O de alta velocidade vai muito mais rápido. Só que é muito mais caro. Não, você chega lá em minutos, já é. Outro detalhe. Existe uma ferrovia na Europa que passa por debaixo do mar. Eu não sei se eu cheguei a comentar isso com vocês. Que é Eita, o Eurotúnel. comentou não. Tá aqui, ó. Essa prioridade, a férrea, ficou evidenciada a partir da construção do Eurotúnel, via férrea submarina, localizada sob o Canal da Mancha, ligando a Grã-Bretanha, a Inglaterra, à França. A Inglaterra é ilha, né? Então, tem um trem que passa debaixo do mar. E você sai da Inglaterra, chega na França. Sai da França, chega na Inglaterra. Cara, eu quase peguei essa linha. Quase, quase. Só que me tiraram de Mas aí ideia. você lembrou do preço de um trem e falou, Não, realmente, começa por aí, a melhor questão não. do preço. Depois eu ia gastar muito tempo para ir lá, porque para ficar na Inglaterra eu não ia poder chegar lá e voltar à tarde. Aqui, ó. Né? Tinha que passar um tempo Eu lá. pesquisei aqui. O Eurotúnel é um túnel ferroviário de 50,5 km de extensão que liga Folkestone, Kent, do Reino Unido, com Cockeles, em Paz de Calhas, perto de Calais, no norte da França, sob o qual o Canal da Mancha, no estreito de Dover. Sim. O seu ponto mais baixo atinge 75 metros de profundidade. Para ver que o mar não é tão fundo lá, né? Deu para fazer, mas 75 metros é muita coisa também, não é que é pouca coisa. E tem tempo que construiu, que começou em 1988 e terminou inaugurou em 94. Deixa eu mostrar para vocês aqui onde é que é o Canal da Mancha. Aí na tela. Sumiu a tela. Some não, tela. Vai aparecer de novo. Você tem fé? Aqui na tela você vai ver Paris e vai ver Roma. Não, Londres. Paris e Londres. Dá para ver aí? Eu tô vendo. Londres. Pois é, tá vendo o mar aí no meio? Aham. Acho que o trem passa aí por baixo, no fundo do mar. Aqui, ó, acho que eu tenho a imagem disso. Pera aí. Se vocês quiserem, eu compartilho com vocês. Tá fora de foco. Não tá dando para ver não, meu querido. Ah, agora deu. Olha essa foto aí. Tá vendo aí, galera? Ó, passa por debaixo do mar desse jeito aí. Sabe o que estava acontecendo? Valeu, Felipe. Obrigado. Estava acontecendo os imigrantes ilegais chegarem na França, entrar no túnel e atravessar para a Inglaterra, a pé. A Inglaterra fechava lá, né? Lógico. Mas como é que esse povo voltava? Aí, quando voltava, a França pegava eles, os ilegais. Bom, o fato é que essa obra trouxe impactos significativos para o transporte entre os dois países, França e Inglaterra, especialmente para o turismo. População europeia busca do equilíbrio demográfico. Galera, na Europa é muito comum ter prática de controle de natalidade. Quer dizer, os pais não querem ter muitos filhos. Se não querem ter muitos filhos, por exemplo, se eu tenho um homem e uma mulher e eles têm um filho só, quando eles morrerem, a população diminui pela metade. Porque morre 2, sobra 1. Entende? Este controle de natalidade tem refletido na Europa uma queda na população absoluta. A população estimada de lá
é de 740 milhões de habitantes. Estimada por quê? Porque só a cada 10 anos é que conta de verdade. Daí você pega quem nasceu, quem morreu, soma com quem nasceu, divide por quem morreu. Só que tem os imigrantes, né? Os ilegais, por exemplo, não entram na conta. Mais 740 milhões. A maioria dos países são densamente povoados e alguns possuem densidade demográfica superior a 350 habitantes por quilômetro quadrado. É o caso da Bélgica, da Holanda, Dinamarca, Luxemburgo. Tirando a Dinamarca, Bélgica, Holanda e Luxemburgo formam o Benelux. Se eu juntar os 3 países, pessoal, dá menos do que a metade de Goiás. Para vocês entenderem Meu pai. o lugar. Então, qualquer tiquinho de gente lá vai ficar muito amontoado mesmo, porque o lugar é muito pequeno. Tá entendido? Aí você pensa, né? A Holanda é a potência que é, sendo tão pequenininho assim, tendo tão pouco recurso, e o Brasil com esse recurso todo e não é potência, né? Uma coisa está muito errada por aqui. Só que também existem Algo de lugares, errado não está certo. exatamente, algo errado não está certo. Só que também tem lugares que são chamados de vazios demográficos. E o que é um vazio demográfico? É um lugar que tem É muito... onde tem uma pessoa por vários quilômetros quadrados? tem poucas pessoas por quilômetro quadrado. Muito pouca Ou nem gente, tem pessoa. ou às vezes nem tem pessoas. Aí o exemplo é a Península Escandinava, na Islândia. E na Islândia, perdão. A Península Escandinava está bem no norte do continente, e por estar no norte do continente, o lugar é muito gelado, grande parte dela faz parte do Polo Norte. E a Islândia, galera, o próprio nome já fala. Islândia, Iceland, terra do gelo. É um lugar muito frio, e este frio acaba fazendo com que poucas pessoas fiquem por lá. O lugar é remoto e é frio. A Península Escandinava é essa aí, envolvendo os países nórdicos. Suécia, Islândia. Dá para ver aí no mapa? Tá dando para ver. São esses países aqui, ó. E a Islândia é essa ilhazinha que está solta aqui do lado, ó. A Islândia eu posso falar que é o fim do mundo, galera. No Polo Norte, isolado e gelado. Tá certo? Esses são os lugares mais vazios da Europa. Um grave problema demográfico é a atual baixa taxa de fecundidade. E não existe esse que convence o europeu a ter muito filho. Ele não quer ter muito filho de jeito nenhum. Só que se não tem filho para repor a população, daqui um pouco no futuro falta gente para trabalhar. Entende? Falta mão de obra. Esse é um problema que eles enfrentam lá. A expectativa de vida é cada vez maior. É outro problema europeu. Problema mais ou menos, né? É muito bom as pessoas viverem muito. Significa que elas estão tendo boa vida, né? Saúde e tal. Só que é muito ruim para a previdência social, porque idoso dá muita despesa no que se refere à aposentadoria, essa coisa toda aí. Então, pensa num lugar em que tem pouca criança, consequentemente, pouca reposição de mão de obra, muito idoso, consequentemente, pouca mão de obra disponível, porque idoso já está aposentado. Como é que resolve esse problema? Vamos lá, vamos por partes. Como é que eu resolvo o problema da baixa fecundidade, da baixa natalidade? Incentivar a população a ter filho? Sim, mas como? Ah, deve ser pagando também, né? Porque ela paga tudo. Pagando, eles Deixando a dão dívida mais prazo, eles ajudam na despesa do bebê, eu acho. Olha, a única saída que se... Mas por que que eles não fazem Ou então incentivos eles fizeram que umas leis. facilitam ter mais imigrante para vir mais gente? Pois essa é uma solução encontrada para repor mão de obra agora, né? A imigração. Agora, para convencer as pessoas a terem mais filhos, tá bom, a oferta financeira vai ajudar, mas quem precisa de dinheiro e quem não precisa? Aí não vai querer ter Talvez filho. eles fizeram algumas leis, porque tem lei em Obrigando? lugar que proíbe. E talvez
essa lei obriga eles a terem. Mas você imagina uma lei que obriga o casal a ter filhos. Vocês são obrigados a ter filhos. Seria bem ruim, igual a que tem na China pra não ter filho. Né? Eu pensei, Aí, gente, se num lugar doido, não duvide mais nada, porque lá eles obrigam as Ela só pessoas pode a ter não um terem filho se filhos. tiver dois filhos, o governo não ajuda. É. Comentários aqui. É para lá que eu queria, então. Repor a população europeia. Boa, vocês pagarem bem, né? Que mal tem. Quero demais. Vocês não ficaram sabendo que eles vão pagar para as pessoas irem para Itália, esses lugares assim? Ó, o que acontece é o seguinte. Eu já ouvi que há um tempo atrás a França indenizava a partir do terceiro filho. Mas, assim, eu não tenho ouvido mais nada parecido com isso, não. Talvez foi uma situação que aconteceu no passado e não acontece mais. Talvez. Eu ouvi uma informação que por conta da pandemia, né, houve muitas mortes lá na Itália, porque lá a grande parte da população é idosa e ainda mais que fuma bastante, então tem problema de coração e tal. E eles iam meio que pagar para as pessoas visitarem ou se mudarem para lá. Eles iam pagar a passagem. Por conta de mão de obra? Eu não sei. Pô, acredito não, tá? Não acredito, sabe por quê? A Europa hoje ela vive uma situação muito grave de invasão de imigrantes ilegais. Muitos africanos, muitos árabes, sobretudo da Síria, do Iêmen. Mas quando eu digo muito, galera, eu estou falando muito mesmo. É impossível A gente você vê nos andar jornais, em no imagens, de metrô. dar tristeza. Pois é impossível você andar em Paris no metrô sem tropeçar nas estações lá, nos árabes sentados no cantinho. É impossível você ir em qualquer lugar na Itália sem ver os africanos trabalhando como camelôs. Os africanos não pedem esmola não, viu? Pede de jeito nenhum. Eles trabalham. Mas como camelô, como ambulante, aquele serviço que é informal, se o cara vender, tem dinheiro, se ele não vender, passa fome. Essa coisa toda. Tipo os haitianos aqui no centro. Exatamente. Um ótimo exemplo. E aí, isso acaba servindo para os europeus como reposição de mão de obra. Houve épocas em que a Europa até facilitou para que eles chegassem lá, justamente por conta da reposição de mão de obra. Hoje eles evitam, porque são muitos imigrantes, então a questão de mão de obra hoje não é problema. Pode ser no futuro, porque a natalidade é muito baixa. Então tem pouca criança, logo vai ter pouco adulto no futuro. Com relação aos idosos, galera, a solução imediata seria matar metade deles. Porque se eu elimino a metade dos idosos, o gasto com idosos diminui. Mas ninguém vai propor isso. Imagina um político falando isso. Né? Ninguém vai assim, vamos matar todos os idosos porque temos que acabar com essa população. Né? Vamos chegar lá pros netos, vamos matar seu avô porque tem que diminuir a população aqui. Não é na Itália, que é cheio de idosos, que nem a colega falou, né? Você não pode chegar assim, então se despeça do seu avô porque ele foi um dos marcados para ser morto pelo país, agradeça, ele é patriota. Soaria até estranho, né? Então, essa é uma solução que não é a solução. A solução, então, ela passa a ser aumentar a idade para aposentar ou cortar a aposentadoria, taxar, acabar com a aposentadoria. E assim, já se pensa... Daqui a pouco vai aposentar com 90 anos, só pode. O Brasil começa a viver isso também, né? Porque aqui a expectativa de vida tem aumentado bastante, tem essas reformas da Previdência que fazem aqui de tempos em tempos. E, galera, honestamente, elas são necessárias, tá? Senão, não tem como pagar aposentado mesmo. Agora, elas podiam ser um pouquinho mais justas, né, tal. Enfim, não quero entrar nesse mérito agora, porque não é o nosso tema. Distribuição da população europeia de 0 a 14 anos, em 1950, era 26%. Aí foi caindo, ó. Caindo. Já não era muito grande, né? Exatamente. 2050 vai ser de 14,6% só. Aqui é falta de mão de obra, com certeza. De 15 a 59, que são os adultos, a tendência é cair também. Por quê? Porque a população está envelhecendo. Olha isso. 60 anos ou mais. Foi subindo. 2050, 35. 2030, 29. 65 anos ou mais, 28% em 2050. 80 anos ou mais, 10%. Galera, é muito idoso com mais de 80 anos. Tá? Curiosidade, a Europa não é o lugar do mundo que mais sofre com elevada expectativa de vida e suas consequências, é o Japão.
No ano de 2000, o Japão tinha mais de 20 mil pessoas com mais de 100 anos. Inclusive eu já vi alguns vídeos que as crianças ficam fazendo, tipo, de chamar a mãe e tal. Aí vem tataravô, bisavô. Eu fico assim, gente, como que pode? A gente caminha nessa direção, viu? Daqui a um pouco o Brasil chega nisso também. Pessoal, Inclusive minha bisavó tá viva, não sei nem o que eu tô falando. pois é, ainda bem, né? Muita saúde para ela aí e tal. Olha só, evolução da pirâmide etária europeia. Presta muita atenção, que vocês vão ter que, ao longo da vida, analisar muito a pirâmide etária. Vocês têm que entender o que é isso. Então, turma, dá um look aqui, ó. Essa aqui é uma pirâmide etária, ela era de 1950, Europa. Na pirâmide etária, geralmente do lado esquerdo a população é masculina, do lado direito a população é feminina. Aqui eu tenho na vertical as faixas etárias, 0 a 4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 14, 15 a 19, até mais de 100. Ok? E geralmente aqui na horizontal aparecem a proporção ou porcentagem ou quantidade total de população em cada faixa etária. Aqui não tem nada, mas a gente consegue comparar assim mesmo. Quer ver? Em qual faixa etária tem mais gente, tinha mais gente em 1950? De quanto a quantos anos? Mais 4? adultos. Não, peraí. Não, De 0 a 4? de 0 a De 4. 20. Olha só, de 0 a 4 é o que tem a barra mais Ah, tá. comprida, tanto masculina como feminina. Depois de 10 a 14. O que sugere que na década de 1950, entre 5 e 9 anos, nesse período aqui, ó, houve uma grande mortalidade. A Segunda Guerra Mundial, né? Refletiu aqui, ó. Foi. Ó a Primeira Guerra Mundial refletindo aqui, ó. As pessoas não querem ter filho durante a guerra, né? Época difícil, né? Vamos lá, década de 50. Olha o tantinho de gente que passava dos 80 anos, 85 anos. Aliás, nem tem, né? Praticamente não tem. Evoluindo. 2019, qual é a faixa etária que tinha mais gente? De Essa é hoje. 30, de 30 a 34, De e 30, 35 e 34, 39. 39. Exatamente. Aqui em cima também, está no mesmo patamar, mais ou menos. Aqui, ó. 55 a 59. E já Percebam, tem uma taxa de idosos lá em cima, de sim, 94 anos. considerável. Percebam que na década de 50 tinha mais jovens. 2019, mais adultos. Olha os jovens, tanto que diminuíram em relação a 1950. Olha os idosos, como aumentaram. Idoso, galera, você começa a contar a partir dos 60, tá? A partir daqui, ó. Olha o tanto. Agora vamos projetar para 2050. Em 2050, vai ter muito mais adulto, infinitamente mais idosos do que crianças. Aí tem um detalhe, e eu gosto. Criança até 24, não muda nada. Olha só, galera. Quem é que sustenta adulto e criança? Quem é que sustenta idoso e criança? Adulto. O adulto, né? Para comigo? Então, olha só, 2050, a partir de 60 anos, vai ter este bolo todinho aqui para ser sustentado. Até 19 anos, este bolo todinho para ser sustentado por esse tantinho de gente aqui, ó. A conta não vai... Coitado, vai sofrer. Essa conta não vai fechar. A Europa vai entrar em colapso. Eles têm que fazer alguma coisa para que essa pirâmide não fique desse jeito. Mas como? E o que eles estão pensando em fazer para resolver esse problema? Estimular a natalidade. É a única solução que tem. Estimular a natalidade. Porque as pessoas vão continuar vivendo muito lá. Porque elas vivem bem. Ninguém quer atrapalhar a vida do povo por morrer antes, né? Tem sentido. Eu acho que não, pelo amor de Deus. De população jovem. Enquanto não tem, o que dá para se fazer? Vocês já falaram. Estimular a imigração. Porque já chega adulto trabalhando, né? Só que essa imigração tem um problema. O Marcelo quer porque quer ter um filho na Europa, né, Marcelo? O Marcelo, ele quer mudar para a Europa, ele faz a viagem dele. Tá certo. E galera, se tivesse condição, eu ia morar em Portugal, viu? Pensa num lugar bonito. Já me
Falaram que lá é muito bom de qualidade de vida, de emprego. Barato, não tem terrorismo. Portugal é o lugar. Se eu ganhar na loto umas 30 vezes, eu vou morar lá. Enquanto isso, vamos trabalhando aqui, né? Olha só. A Europa enfrenta um processo de declínio populacional. Deixa eu mudar isso aqui que está em frente. Não é em frente, né? Enfrenta. Declínio populacional. A população da Europa está diminuindo. Países como a Rússia, a Itália, a Holanda já têm taxas próximas de zero ou negativas de crescimento. A Rússia tem taxa negativa. Tinha uma informação no livro da FTD, e aí assim, num texto lá da FTD, dizendo que na Rússia, cada filho que o casal tem, o governo banca ele com algo equivalente a R$ 1.900 até 19 anos, todos os meses, para estimular O pessoas. governo paga uma pensãozinha para eles terem um filho, gente. E mesmo assim, eles não querem ter filhos. Meu Deus, mas por que eles não querem ter filho, gente? O governo tá pagando eles. Eles acham que o povo aqui no Brasil ganha dinheiro pra ter filho? Coitado. Nossa, velho, Deus do livre, o povo de lá é burrão, hein? Para que o Bolsa Família estimula as pessoas a terem filhos aqui no Brasil. Eu não acredito, não. Não, mas não paga igual lá, Não, né? às 1.900 por mês pra você ter um A grande maioria das filho. vezes acontece erros, né? E aí acaba. Olha só, a Europa enfrenta declínio populacional, catástrofe demográfica. A Rússia é um exemplo desse declínio, pois o uso excessivo do álcool, inflação, desemprego, aumentou lá a mortalidade. Então, na Rússia tem pouca gente nascendo e tem muita gente morrendo, e morrendo cedo. Pensa num povo que gosta de vodka. E aí isso acaba Fumar. fazendo De cigarro atividade também, né? econômica, Não tem, bebida não tem lugar alcoólica. para não fumantes nos lugares. Sim, você imagina um lugar desse. Ô, professor, eu não sei se é verdade, mas eu fiquei sabendo que lá na Itália, nos colégios, tem tipo um pátio para os alunos fumarem. Eu não sei se é verdade. Será que é verdade? Bom, eu não visitei escola de ensino médio ou faculdade na Itália. Na de fundamental e infantil, isso é mentira, não tem não. Mas também não tem nem lógica adolescente e criança fumar, né? Fumarem. Mas pode ser que na faculdade tenha sim. Galera, eu fiquei assim chocado com a falta de higiene que existe na Itália. Chocado. Todo mundo lá fuma. Eu fui comer uma pizza lá no Vaticano, a mulher veio com um cigarrão na mão, segurando o prato da pizza para me dar a pizza. Eu falei assim, não, tia, eu vou comer assim não. Ah, te lascar. Então, Não, porque aqui dinheiro. no Brasil, se você vai fumar, você pelo menos sai pra fora, né? Você não fica fumando perto dos outros assim, você quer um pedaço de pizza? Mas meu cigarro não te atrapalha. Aqui é lei, né? Não pode. Aqui não pode. Aqui tem espaço para fumante e não fumante, tem lugar que fumante não pode. Cara, o negócio lá é muito bagunçado. O nego conta dinheiro, pega a sua comida com a mão, põe lá e te entrega. Eu ia ter muita dificuldade para me alimentar na Itália. Eu tenho nojinho dessas coisas, sabe? E tem que ter mesmo, né? Enfim, a Covid agora está mostrando muito mais o quanto a gente tem que ter higiene o tempo inteiro. E Bituca cuida da mesmo. saúde, né? A falta de mão de obra decorrente da diminuição da população tem estimulado a imigração de trabalhadores, fato que tem aumentado o sentimento de xenofobia. Aqui está o detalhe que eu ia falar. Na medida que o estrangeiro vai para a Europa, o europeu ele se sente invadido em sua cultura e em seus interesses econômicos. Então Como? por que eles não têm filhos se eles acham ruim a cultura dos outros? Porque Assim, a quanto gente mais tá filho, mais entender. gasto. Quanto mais filho, mais despesa. Mas o governo não tá pagando pra eles? Não necessariamente. Essa é uma solução que os governos tinham que fazer para todo mundo querer ter filhos. Mas eu dei o exemplo de na Rússia, mesmo o governo pagando, eles não querem ter. Virou cultural na Rússia não ter filho. Porque assim, galera, ó, a gente aqui em país pobre pensa, não, mas se o governo der dinheiro já ajuda, pronto, eu vou ter filho. Só que a gente esquece que não é só dar leite e comprar fralda para a criança, é educar, é você saber que você é responsável por esse ser humano até ele ficar adulto. Fora que tem lazer também, né? Porque a criança não fica só dentro de casa. Tem muita coisa. Assim, eu estou no meu segundo casamento e a minha esposa não tinha filhos. Eu acho que ela tinha direito de ter um filho. A minha filha, lá do meu primeiro casamento, já tem 19 anos, já está saindo da faculdade daqui um pouquinho, enfim. Na minha cabeça, eu já cumpri todo
quase toda a minha responsabilidade com relação à formação dela. Ela já é maior de idade, está terminando faculdade, essa coisa toda. Beleza. A minha esposa atual queria ter filho. Queria porque queria. Eu falei, então tá bom, né? Você tem esse direito. E aí nós tivemos uma bebezinha linda, maravilhosa, que eu amo demais, tal, que tem 2 aninhos. 2 aninhos. Faz a conta aí, povo. Eu vou fazer mês que vem 45 anos. Quando a minha filha tiver 17 para 18, imagina, eu vou estar caminhando para aposentar. Será que eu vou ter condição de sustentar essa menininha do jeito que eu quero fazer com ela, enfim, dar todo o conforto e proteção lá na minha fase de idoso? Então, assim, quando a gente pensa em ter filho, a gente tem que pensar na responsabilidade de educar, de criar, de preparar para o mundo. Eu sei que ela vai acompanhar muito pouco da minha velhice. Eu vou morrer, assim, com ela nova ainda. Por quê? Porque eu não vou viver até 200 anos. Ela tem 2 aninhos de idade ainda. Então, assim, ter filho é responsabilidade demais. Vocês podem ter certeza que se qualquer um de vocês aí, ó, precisar de um, sei lá, de um fígado, o pai de vocês ou a mãe sacrifica a vida para dar para vocês. Porque filho é isso, né? Então, assim, a gente preocupa só com a questão da despesa. Tem outros fatores envolvidos. Talvez o europeu também tenha a cultura de não querer assumir tamanha responsabilidade para tão para frente e essas coisas assim. Ela é fofinha, né? Ela é fofinha mesmo. Gente, para de matar o pai dos outros aí, ó. Cuidado com esse chat Oh, aí. meu Deus. Que assunto. Tá, vamos mudar de assunto? Países que mais abrigam refugiados de milhões na Europa. Eu acho que todo mundo aqui viu essa cena da setinha aqui, ó. Do menininho que morreu tentando fazer a travessia do mar Mediterrâneo. Certo? Essa cena aqui ficou chocante e girou o mundo. E eu entendo que ela é chocante de fato. Eu só não entendo como é que essas cenas aqui, ó, não são chocantes também. Porque, galera, todos os meses, quiçá todas as semanas, embarcações viram e africanos também morrem nessas praias. Quando eu estava lá na Itália, segura na cadeira aí para você não cair, tá? Porque é chocante, chocante, chocante. Quando eu estava lá, atracou no porto lá de uma das ilhazinhas italianas um navio tipo esse aqui, ó. Bote inflável, cheio de africano, pedindo para entrar. A guarda costeira falou assim: vocês voltem para o buraco de onde vocês saíram. Meu Deus, mano. E o Aí, barco afundando lá, porque é praticamente um bote isso aí, né? foi até interessante que alguém falou assim: ó, de onde vocês são? Aí eles falaram assim: nós somos do mundo, igual vocês. Passou um dia, não deixaram o pessoal entrar. Aí falaram assim: aqui tem velhinha, tem criança, o pessoal tá com fome, tá com sede, pelo amor de Deus. Passou 2 dias, não deixaram eles entrar. E aí, Às vezes eles morrem de fome, né? criou Frio, às vezes polêmica. nem é. Sim. E aí criou polêmica. Por quê? Porque existia uma parte da população que fazia pressão para o primeiro-ministro deixar entrar. A outra parte falava assim: não, faz voltar, porque se deixar entrar, vem outros e outros e outros, e a gente não aguenta. Mas se eles entrarem, eles vão procurar mão de obra, porque eles não. Se eles estão lá pra procurar trabalho mesmo, já passaram por tudo, eu acho que eles vão Não, trabalhar. Se e eles africano entrarem no trabalha país, mesmo. Africano lá não pede. trabalha. Eu digo porque eu vi. Em todos os lugares que eu fui na Europa, africano não pede esmola. Árabe pede. Eu vi italiano pedindo esmola na Itália. Sobretudo idosos. Mas não vi africano. Galera, no terceiro dia, sabe o que aconteceu? O Muita negócio gente tinha morrido já. virou e todo mundo morreu. E assim, foi um choque. E teve gente que falava assim lá na Itália: não, a culpa é deles mesmos. Eles que se arriscaram e, enfim, deu errado para eles. A culpa é deles? Outras pessoas diziam assim: ó, não, a culpa é do primeiro-ministro que não deixou entrar. A culpa é tão das pessoas que têm xenofobia. Xenofobia é essa aversão ao estrangeiro, tá? Só que essa Nossa, cena se aqui no Brasil a gente fosse xenofóbico, lascou, porque aqui tem chinês, tem tem tudo. descendente de muitas outras nacionalidades.
americano, né? Haitiano, boliviano, tem. Tem de tudo aqui no Brasil. Imagina se nós fôssemos xenofóbicos. O fato é que isso é recorrente por lá. Mas olha, Imagem da criança numa lata da terra. sim. Lembra que eu comentei com vocês que eu fui em Nápoles? Que eu peguei o trem bala lá, essa coisa toda? Eu Sim. tive que andar em Nápoles, no interior de Nápoles. A gente foi procurar uma igreja lá com meu irmão e tal. E, galera, tinha bairro que eu passava que cada casa do bairro tinha 8, 9 africanos na porta, desempregados. Eu acho que nesse bairro eu vi mais de 2.000 africanos, porque são negros, o italiano não é negro, né? Normalmente não é. Agora, o que faz questão de gente também, galera? Será que tem emprego prestando de gente? E outra coisa, você é italiano, está trabalhando e ganha 30. Chega um africano e aceita ganhar 10 para fazer a mesma função, só vai perder o seu emprego. Isso não vai gerar raiva também, revolta? Então, assim, ó, a gente Gera. tem que entender que imigrante... Mas por mim, melhor que matar. Mas por que? Deixar Bem morrer. pior do que deixar morrer ali. Você tá vendo Já que eles não vai podem acontecer alguma impedir coisa, o povo de entrar, por que eles não fazem algo a favor programas daquilo, sociais né? para dar emprego? Aí é que tá o detalhe. Sabe por que os africanos passam fome e têm que sair do seu território para não morrer de fome? Porque os europeus foram lá no passado e exploraram eles. Pois é, eu acho engraçado. Pois é. Né? Além de fazer isso, Nossa, roubar agora outro. eles É têm um caso que sério. E agora dar eles não podem fazer nada. Essa também é uma verdade. Então, assim, a questão é muito polêmica, né? E na Europa é muito comum que os caras façam movimentos lá para expulsar imigrante, para bater em imigrante e até matar imigrante às vezes. Eu acho engraçado que se um imigrante acabasse se batendo em alguma pessoa do país, ia ficar muito feio para ele. Mas agora a pessoa do país bater em imigrante, nossa, super também normal, tá certo. feio, né, galera? Deixa eu contar uma coisa para vocês que eu vi na reportagem lá em Portugal. Lá em Portugal tem as faculdades. E, assim, existe convênio com o governo brasileiro, até o Enem dá para entrar em faculdade lá em Portugal. E algumas das faculdades de Lisboa abriram cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado. E, geralmente, quem ganhava essas vagas eram alunos brasileiros, que passavam com nota melhor do que os portugueses. Sabe o que fizeram na faculdade dessa? Colocaram lá na entrada, numa mesa, uma vasilha, um recipiente, escrito assim, ó, deposite aqui a sua pedra para jogarmos em brasileiros. Meu Isso é uma Deus, atitude mano. de xenofobia para com o brasileiro, entende? Então, na Europa é comum que os nacionalistas tenham aversão a estrangeiros de qualquer lugar. Depois eles querem que a gente visite o país deles para ajudar, né? Sim, mas não são todos, né? Eu estou dizendo de coisas isoladas que acontecem. A gente também não pode pensar que todo português é assim. Como tem brasileiro também que tem raiva de haitiano, tem raiva de cubano, tem raiva de boliviano. Isso é xenofobia. Entre os países europeus, os que mais recebem refugiados, nós temos a Turquia, a fonte é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, 2018. Turquia 3,7, sobretudo da Síria, tá? Os sírios, a Turquia faz divisa com a Síria. Aí tem o Paquistão, tem o Paquistão, desculpa. Uganda, Sudão, o primeiro europeu aqui de fato é a Alemanha, ó. 1,1. Nossa, é muito refugiado. E basicamente turcos, tá? Basicamente turcos. E aí as rotas, ó, que os africanos fazem para chegar até a Europa. Percebam Eles que passam aqui, muito tempo no mar para procurar um lugar, chegar num lugar, simplesmente as pessoas expulsarem ele de volta. ou às vezes morrer no mar, né? É algo deplorável. Percebam que aqui, ó, é o lugar mais próximo da Europa com a África. Mas por aqui eles quase não vêm, porque aqui a vigília é muito grande. Eles vêm mais por aqui, ó, nessa região. E também tem vigilância. Turminha, nós temos poucos segundos para acabar a aula. Eu vou parar por aqui então, senão acaba sem a gente se despedir. Eu acho que é chato quando... De novo. Vai, né? Então, eu quero dar tchau para vocês. Que vocês tenham um dia abençoado aí. É sempre um grande prazer estar com vocês, tá? Essa é uma turminha. Obrigada. Também, também. Então, até mais. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau. Com Deus. Tchau. Tchau. Até mais, até a Tchau, próxima professor. aula.